Olá, nesse vídeo vou dar orientações sobre onde você pode publicar o seu trabalho científico. Eu sou Daniel Mendes e este é o canal Academia da Pesquisa. Uma publicação causa um grande entusiasmo no autor e nas pessoas que escreveram o trabalho, sejam um estudante ou sejam profissionais que já estejam no mercado de trabalho. Uma publicação acadêmica aumenta a autoridade do autor, aumenta a sua autoridade, tanto em relação aos seus pares, aos seus colegas de trabalho, quanto em relação ao público em geral, especialmente falando em publicações da área da saúde. Então, neste vídeo, vou dar orientações sobre onde fazer as publicações. A primeira decisão é se você vai enviar o seu trabalho para uma revista indexada ou não indexada. É sempre melhor enviar o seu texto científico, o seu trabalho para uma revista indexada, ou nas principais bases de dados, ou nos mecanismos de busca. Então, quais são esses principais? São dois, a PubMed e a Lilacs, a base de dados Lilacs. A PubMed não é uma base de dados, a PubMed é um mecanismo de busca da National Library of Medicine americana. Ela compõe várias bases de dados, existem várias bases de dados dentro do mecanismo de busca dentro da PubMed. Existe um outro vídeo aqui no canal que explica direitinho essas bases de dados. A principal base de dados da PubMed é a Medline, é a mais antiga, ela existe desde a década de 60 e é aproximadamente 60% de todos os artigos da PubMed. Mas existe uma base de dados muito importante que está crescendo cada vez mais, que é a PubMed Central. Atualmente, em torno de 20% dos artigos da PubMed são da PubMed Central. A grande vantagem da PubMed Central é que os artigos que vão para essa base de dados são artigos de livre acesso. Diferente da Medline, em que a maioria das revistas, os artigos não são de livre acesso, são artigos pagos. Mais para frente no vídeo eu vou explicar essas diferenças. Na PubMed Central, todos os artigos que vão para essas revistas são revistas de acesso livre. Este é o site da PubMed, é muito importante fazer as pesquisas logado. Vejam que no próprio site a PubMed dá destaque às duas principais bases de dados, a Medline, que é o principal componente da PubMed, e a PubMed Central, que é a segunda principal. E eu sempre recomendo fazer a pesquisa no modo avançado. Veja no outro vídeo do canal como fazer a pesquisa na PubMed. A principal base de dados brasileira é a Lilacs, é uma base coordenada pela BIREME, Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde. A Lilacs é acessada por meio do portal BVS, da Biblioteca Virtual de Saúde. Veja só, por meio do site da BVS, da Biblioteca Virtual de Saúde, é possível fazer a pesquisa na base de dados na Lilacs e em outras bases, mas a principal é essa. Quais as diferenças entre a PubMed e a Lilacs? PubMed é a base de dados norte-americana, a literatura em língua inglesa. A Lilacs é latino-americana e do Caribe, existem artigos em língua portuguesa, em língua espanhola e inglesa. Os critérios para que uma publicação, um periódico, entre na PubMed são mais rígidos do que na Lilacs. Na Lilacs há mais facilidade para a inclusão. Portanto, na PubMed há revistas de maior impacto, porém, na Lilacs há revistas muitas vezes de maior distribuição nacional. Então, se o seu objetivo é publicar em português, talvez a publicação na Lilacs seja mais eficiente. Como se orientar, então? Como saber para onde enviar o seu artigo científico, o seu trabalho? Primeiro, oriente-se pela revisão bibliográfica que você já fez para escrever o seu projeto e para escrever seu artigo. Veja nos artigos que você selecionou para fazer o seu projeto, para escrever seu artigo. Veja quais são as principais revistas e alguns artigos semelhantes ao seu. Aí você vai identificar as revistas prováveis que vão aceitar o seu artigo, mais prováveis de aceitar porque existem artigos semelhantes. As revistas científicas, os periódicos, são classificados conforme o seu impacto,
conforme a divulgação que elas possuem, a divulgação dos seus artigos. Existem, portanto, indicadores de importância. O primeiro criado foi o fator de impacto, foi criado na década de 70 por um grupo de pesquisadores. As editoras compraram essa metodologia e hoje o Impact Factor, o fator de impacto, ele pertence a essa base de dados, a Web of Science, que é pertencente também à editora Clarivate. Existem os concorrentes, o principal concorrente é o CiteScore, uma metodologia da base de dados Scopus, que pertence a outra editora concorrente, a Elsevier. Veja o site da Web of Science, onde você pode pesquisar o fator de impacto de uma revista, escreva o nome da revista que você procura neste campo, e você vai até a página que mostra o fator de impacto mais recente. Da mesma maneira, no site da Scopus, da Elsevier, é possível ver o ranking de jornais, o ranking das revistas, e você procura o CiteScore de cada revista até encontrar a pontuação. Existem outros sistemas de classificação das revistas, como você pode ver aqui, o SJR, e existe um em especial que é o Google Scholar Metrics, que está crescendo muito. O Google Scholar Metrics talvez seja o índice de maior futuro. As revistas, as publicações são graduadas pelo índice H. Ele tem uma importância especial porque usa o algoritmo do Google e, sem dúvida, tem crescido muito na comunidade acadêmica. Ainda não é o principal indicador, mas é possível que em breve ele seja aceito por toda a comunidade científica. No site do Google Scholar Metrics é possível ver todos os índices que são medidos, e é possível fazer a busca dos periódicos específicos da área de saúde, como vocês podem ver neste quadro. Bom, com tantos indicadores assim, fator de impacto, CiteScore, Google Metrics, no Brasil isso é organizado pelo sistema Qualis da CAPES. O sistema Qualis classifica todas as revistas nacionais e internacionais em 8 níveis. As revistas A1 e A2 são as de maior impacto e as revistas C de menor impacto. A busca pelo periódico no sistema Qualis é feita pelo site da plataforma Sucupira, ligada à CAPES. Você primeiro identifica o quadriênio de pesquisa, a área que deseja e o título da revista científica para saber a sua estratificação na Qualis. E para onde enviar então o seu artigo científico? Será que o ideal é enviar sempre para a revista de maior impacto? Nem sempre, porque as revistas de maior impacto são muito seletas, muito seletivas. É difícil uma publicação ser aceita e o processo de análise dos artigos demora muito, às vezes até 1 ano ou mais de 1 ano. Então, ao mandar para alguma revista de alto impacto, é possível que seu artigo não seja aceito e passe por um processo longo de revisão. Há benefício nessas revisões das revistas de alto impacto, porque os revisores sempre dão orientações valiosas para os autores, mesmo que o artigo não seja aceito. Mas, muitas vezes, enviar para uma revista de impacto menor ou impacto intermediário pode antecipar e facilitar com que o seu artigo seja aceito. Vou falar agora dos tipos de revistas científicas para você enviar o seu artigo. O primeiro tipo são as revistas chamadas de publicação fechada. O que é isso? Elas não cobram taxa dos autores para que eles publiquem os artigos nessas revistas, mas os artigos são acessados somente por um acesso pago. Ou seja, as pessoas, de modo geral, têm que pagar para ter acesso a todo o artigo. Isso pode ser feito por pagamento individual, por compra de um artigo, mas o mais comum é a assinatura de uma revista científica ou de uma base de dados. Muitas vezes a sua instituição que você trabalha ou que você está associado já assina base de dados que tem acesso a essas revistas. O outro tipo de publicação são as publicações totalmente abertas, Open Access. Normalmente, essas revistas de maior impacto, acesso totalmente livre, elas cobram taxa dos autores para publicação e os artigos são totalmente de livre acesso.
Existe uma tendência hoje em que as revistas de maior impacto sejam de livre acesso, com cobrança de taxas dos autores. Essas taxas variam entre 3 e 4 mil dólares, são taxas bem caras. Existem revistas de grande impacto que cobram até 10 mil dólares por cada artigo publicado. Algo que tem crescido muito também são as revistas híbridas, ou seja, os autores podem escolher entre fazer uma publicação fechada. Dessa forma, eles não vão pagar taxa, as revistas não cobram taxa, mas o artigo é disponível somente por acesso pago. Ou as revistas oferecem aos autores a opção de comprarem a licença de acesso livre, a licença Open Access, que custa em torno desse valor que falei, 3, 4 mil dólares ou até mais, dependendo do fator de impacto da revista. Existem as revistas totalmente de livre acesso. Elas não cobram taxa para publicação e têm um artigo totalmente livre. Essas revistas normalmente têm um impacto menor. Muitas revistas brasileiras são desse tipo. É uma política dessas revistas para que aceitem mais artigos e que os artigos sejam mais difundidos. Então elas não cobram taxa para publicação dos autores e têm os artigos com acesso livre. O formato de negócio delas é diferente, recebem patrocínio de outras fontes. E existem também as revistas predatórias. Cuidado com as revistas predatórias. São revistas que normalmente cobram taxa para publicação. Essas taxas às vezes nem são muito caras, mas aceitam todos os tipos de artigo, têm o acesso livre. Então são revistas que pensam menos na divulgação científica e mais em cobrar a taxa dos autores. Não é difícil identificar essas revistas. Normalmente elas mandam muitos e-mails para os autores pedindo para que publiquem lá. Outra opção de divulgação dos textos científicos é em redes sociais. Isso tem sido muito comum hoje em dia, mas isso é uma divulgação mais para o público em geral e menos para a comunidade acadêmica. Existe uma rede específica da comunidade acadêmica que é o ResearchGate. O portal ResearchGate tem crescido muito e vários pesquisadores do mundo inteiro colocam seus artigos científicos lá e divulgam o seu texto. Isso tem causado alguns problemas. Veja que já há problema entre o ResearchGate e várias das editoras em relação à divulgação desses textos científicos. Assim, um sumário sobre aonde publicar o seu trabalho científico. Primeiro, procure nas referências do seu artigo ou do seu projeto. Confira o grau de impacto da revista escolhida, o fator de impacto tem sido o mais usado. Confira a classificação Qualis da revista que você escolheu. Isso é de especial importância se você está inserido em um programa de pós-graduação. E uma boa dica é procurar revistas da sua especialidade ou da sua sociedade, porque são revistas mais afins para a publicação do seu texto. Este foi mais um vídeo do canal Academia da Pesquisa. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe suas dúvidas nos comentários que eu respondo.